Hoje, né, nós estamos começando esse estudo sobre escatologia. A palavra escatologia significa aquilo que está por vir, ou estudo do futuro, né? Estudo das coisas que ainda vão acontecer. E esse estudo ele tem um intuito, né, de nos alertar para que possamos ficar vigilantes, né, com tudo aquilo que ainda vai acontecer em torno da igreja do Senhor Jesus na face dessa terra. Amém? Então, amados, olha, eu peço aos irmãos, tá bom, que tenha equilíbrio, tá bom, principalmente para poder administrar esse estudo, porque como eu tive que fazer esse estudo de uma maneira teológica, nós sabemos que a teologia, ela tem diversões, né? Existe a teologia calvinista, existe a teologia, né, dos armenianos, tá bom? Existem outros tipos de filosofia também, enfim, de teologia. E nós precisamos ter um equilíbrio muito grande para poder estudar a palavra de Deus dentro da teologia, porque muitas das vezes vai haver alguma informação que diverge um pouco daquilo que você já sabe, tá? Eu quando fui fazer faculdade de teologia, eu já tinha 20 anos de igreja. Aí eu fui fazer teologia. Rapaz do céu, que choque de realidade. Que situação, muita coisa eu falei, não, isso aqui não aceito. Não, mas isso aqui não pode ser. Não, eu aprendi desse jeito. E aí lá eu tive um choque de realidade muito grande, de conhecer coisas que eu achava que era certo e era errado, e de coisas que eu achava que era errado e era certo. Uma situação bastante desconfortante no começo, eu quis até parar, sabe? Falei, acho que eu vou parar com esse negócio aqui, acho que não é de Deus não. Acho que eu vou parar. Mas aí Deus pediu para mim continuar, né? E até que eu continuei e, enfim, terminei a faculdade. Mas é um choque de realidade muito grande, então vai ter muitas coisas, tá? Nós temos que ver na luz da palavra de Deus mesmo para tirar toda a dúvida no nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá a esse estudo que eu já completo com os irmãos, vai durar alguns meses, tá, irmãos? Esse culto, por causa de ser esse estudo, por causa de ser uma vez por semana, tá bom? Vai durar alguns meses aí o nosso estudo de escatologia, tá bom? Então vamos lá. Se você quiser marcar o nome, volta de novo na capa central para mim. Tem como? Essa aqui mesmo? Não, aquilo lá que você colocou bonito lá. Ah, depois põe, né? Depois no final você marca o nome do estudo lá, tá, irmão? Que até eu aqui fiquei meio... Não consigo falar tudo não, tá? Não decorei ainda. Amém? O ministério do oitavo rei, a profecia do Apocalipse, tá bom? 17, e o fim dos tempos. Amém? Tá todo mundo preparado aí? Aperta o cinto na cadeira aí. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Aperta o cinto aí que nós vamos decolar agora, tá? Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Preste atenção, irmãos, porque isso aqui é uma introdução, tá? Como eu tinha que entrar num assunto, e o assunto foi o Papa, então eu tive que fazer uma introdução para entrar nesse assunto que vai dar o estudo, tá bom? E nós vamos aí, ao longo do estudo, saber se esse camarada aqui é realmente o oitavo rei, se ele é o enviado de Satanás, que vai aí dar um abraço no anticristo, né? E depois, num português bem claro, para que os irmãos entendam, tá? Sem ser chulo, depois vai levar um pé na bunda e vai sair fora da situação. Amém? Vai ser enganado pelo próprio anticristo, tá? Vamos lá. A ideia de um último papa frequentemente surge em contextos que discutem a aproximação do fim dos tempos ou a profecia de São Malaquias. Preste bem atenção. A profecia do oitavo rei está em Apocalipse. Mas quem falou que o oitavo rei seria um papa foi São Malaquias. E quem era São Malaquias? São Malaquias era um monge da Igreja Católica, num séculos aí que eu não me lembro agora, mas depois a gente pode trazer com precisão. E ele escreveu em latim alguns enigmas que foi traduzido ao tempo, né, pela própria igreja,
de quando começou a contagem do Papa, né? Antes disso acontecer, em 1929, começaram a contar ali a linhagem do Papa, e ele colocou exatamente todos os papas na sua ordem, até chegar nesse último Papa, que eu nem sei o nome dele ainda, nem decorei o nome dele ainda. Amém? Então, São Malaquias, ele fez ele pensou isso, né? Fala em profecia, mas não é uma profecia, porque a profecia só vem de Deus, amém? Então ele teve essa revelação, ele teve esse impacto que veio sobre ele, e ele diz que esse último Papa vai ser aquele que vai trazer a desordem mesmo para a terra, porque ele vai agir no escuro, ele vai fazer tudo o contrário à palavra de Deus, né? E aí a gente já pode ver que as primeiras palavras desse Papa já mostram o caminho que ele vai seguir, é o caminho da diversidade. E o que nós entendemos com diversidade? Homem, homem, mulher com mulher. Então é um Papa que vai defender as diversidades, tá bom? A palavra do Senhor Jesus, a Bíblia por inteiro, ela não apoia nem prega diversidade. Deus fala de liberdade, amor, amém? E salvação, e não diversidade. E esse Papa já mostra o caminho que ele vai seguir, amém? Continuando. Uma pergunta inevitável ecoa entre os estudiosos das profecias, né, bíblicas e líderes atento aos sinais do tempo. Estaríamos presenciando o cumprimento da profecia do oitavo rei descrito em Apocalipse 17? É uma pergunta, né? Será? No centro desta profecia está uma sequência misteriosa de 7 reis e um oitavo que caminha para a destruição. Isso está no livro de Apocalipse, tá bom? Depois nós vamos ver certinho. Vamos ver não, certinho. Vamos ver agora. Apocalipse 17, 10 e 11. E são também 7 reis. 5 já caíram e um já é. O outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta, que era já e não é ela também o oitavo, e é dos 7, e vai à perdição. Amém? Então esse é praticamente o texto em vigor do estudo, tá? Porque isso aqui identifica, tá, os últimos dias da igreja da face da terra, tá bom? Será que nós já estamos vivendo esses dias? Será que já chegou? Será que somos nós a última geração sobre a face da terra? Né? Porque se esse tempo já chegou, com certeza gerações futuras não haverá, né? Porque nós já estamos vivendo o cumprimento da palavra de Deus. Amém? Continuando. Essas palavras carregadas de mistério escatológico apontam para uma ordem profética que governa sistemas políticos e religiosos do mundo, surgindo um último personagem, o oitavo rei, aquele que será o ápice do espírito anticristo na terra. Amém, Jesus? E aí vocês vão entender no depassar do estudo por que nós colocamos aqui ele como, né, o oitavo rei e o principal, né, para que aconteça esse fato do anticristo. Enfim, você vai entender, tá bom? No depassar do estudo em nome de Jesus, tá? Vai gravando tudo, vai tendo, né, com sabedoria aí, guardando isso aí no seu coração para que você entenda no nome de Jesus, tá bom? Como a morte do Papa Francisco, considerando
por alguns como o sétimo Papa, desde o Concílio do Vaticano como Estado soberano em 1929, tá vendo? Em 1929, o Vaticano, que fica na Itália, ele é o menor país do mundo, tá? Porque o Vaticano se tornou um país, o país do Vaticano. Quem nasce no Vaticano? Eu não sei, irmãos, alguém sabe? Quem nasce no Brasil é brasileiro, na Itália é italiano, e Vaticano? Não sei, irmão, ficou essa dúvida, tá? Em nome de Jesus. Então, desde 1929, virou um Estado democrático mesmo, né? Então, é um país dentro de um país. O Vaticano é um país dentro da Itália, tá? Soberano em 1929. A atenção agora se volta para o próximo líder mundial, religioso, que ocupará o trono romano, né? Exatamente, porque está ali, né, no centro de Roma, Itália, Vaticano, tá bom? Será ele o oitavo rei, aquele que não apenas exercerá poder, mas será a própria encarnação do sistema da besta? Amém, Jesus? Algumas coisas nos chamam a atenção porque saiu um número, né? Depois que o Papa foi eleito, enfim, eleito, escolhido, sei lá de que jeito que é feita a situação lá, mas saiu um número, e o número é que existem hoje no mundo 1.200.000.000 de pessoas no catolicismo. É a maior religião, o maior número de pessoas na Terra, tá? Na Terra. O anticristo não ia escolher coisa pequena. Não ia escolher uma religião com poucos adeptos. Sim ou não? Ele ia escolher alguma coisa que tomasse conta, né? Então a primeira situação a gente já começa a identificar por aí, tá bom? Vamos lá. Aí. Nesse estudo teológico, mergulharemos em uma análise detalhada. Presta bem atenção. Numa análise detalhada, fundamentada nas Escrituras e na história profética para compreender. Os irmãos entenderam as nossas ferramentas aqui para estudar? Amém? O que nós vamos? Então, as Escrituras são as principais, a principal ferramenta que nós vamos usar, a Bíblia. Tá? Quem é o oitavo rei? Qual a sua conexão com os 7 impérios mundiais da história bíblica? Qual o papel da falsa igreja mundial nesse cenário? Como os eventos atuais podem sinalizar o último capítulo da igreja, né? Da era da igreja na Terra. Amém? Então, basicamente, o nosso estudo vai se basear nesses quatro termos, tá bom? Porque aí você já vai estar consciente, mente aberta, já sabendo e defendendo e também usando, né, esse estudo para poder auxiliar outras pessoas, tá bom? Até aqui tudo bem? Tudo certinho? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Então vamos para frente então, em nome de Jesus. Prepare-se para uma jornada teológica profunda que irá unir profecia bíblica, análise histórica e discernimento espiritual. Tudo à luz da palavra de Deus, para que estejamos firmes, alertas e fiéis no tempo final. Tá bom? Então aperta o cinto aí, que agora nós vamos decolar. Vamos embora. Vamos viajar agora na palavra de Deus. Vamos lá. Apocalipse 17. Religião e política no fim dos tempos. Apocalipse 17 descreve uma visão detalhada da escritura espiritual e geopolítica que dominará o mundo nos últimos dias. O que é geopolítica? É a política mundial. Tá? Então nós temos a política do Brasil,
Nós temos a política no nosso vizinho Argentina, do Uruguai, né? Mas quando esses países se unem e fazem uma só política, isso se chama geopolítica, tá bom? Então aqui está falando de uma política única, tá bom? Que vai unir o mundo inteiro. A revelação feita a João apresenta dois agentes centrais. Uma mulher identificada como a grande meretriz e uma besta escarlate com 7 cabeças e 10 chifres, tá bom? Então tá mais ou menos aqui para você entender, ó. É uma meretriz. O que é meretriz? Para o português, claro, uma prostituta, tá? Então essa visão foi dada a João. Jesus mostrou essa visão a João. Uma besta, tá? Com 7 cabeças e 10 chifres, e essa meretriz, essa prostituta sobre essa besta, tá bom? Então vocês vão saber ao longo do estudo o significado disso tudo, tá? E vão dominando, vão escrevendo para que vocês guardem isso, tá bom? Juntos, eles representam a convergência entre o poder religioso apostata, né? Ou caída, desviada da verdade. Apostada significa isso, desviada da verdade, do centro da verdade, sem fundamento de Cristo, e o poder político anticristão que prepararão o cenário para a manifestação pelo anticristo. Então, uma política feita pelos líderes da geopolítica, e essa política é o quê? Para perseguir os cristãos. São políticas feitas, políticas econômicas, políticas de compra e venda, política de tudo quanto é tipo que você possa imaginar que é política, mas feito contra o verdadeiro cristão, para perseguir a igreja do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Essa vai ser essa união e essa grande perseguição que acontecerá na igreja. Este capítulo revela que, olha só para você ver essas 4 pautas aqui, ó. No tempo determinado, o sistema político se voltará contra a religião, contra os religiosos, e o destruirá. A falsa igreja mundial, a meretriz, dominará os reinos por um tempo. Por um tempo. Não por toda a vida. Amém? O sistema político do anticristo, a besta, usará a religião como plataforma inicial. Precisa ter uma porta para entrar. Ninguém entra na sua casa sem ser pela porta. Ah, não é? Quem entra pela janela já disse Jesus, é ladrão, e o diabo não vai querer ser ladrão e salteador nesse primeiro momento. Ele vai querer se mostrar bom. Ele precisa entrar por uma porta. E a porta de entrada é a religião. Amém? Ambos serão instrumentos de Satanás nos primeiros anos da grande tribulação. Tá? Então a grande tribulação ela vai acontecer. Amém? E ela vai estar, aleluia, ao ponto, tá bom? De poder inflamar essa terra de tal maneira que somente os verdadeiros cristãos permanecerão de pé. Tá? Então, como a gente usa um termo na teologia, Deus usou esse tempo para passar a peneira mesmo. Entendeu? Só vai ficar, aleluia, quem for crente de verdade. Tá bom? Continuando. Personagens principais. A grande meretriz, tá bom? Tem uma fotinha ali, tá? Ilustratória, tá bom? Só João sabe o que viu. João escreveu, não desenhou. Então a gente não sabe como era realmente, que roupa usava, enfim, como estava essa mulher, né? Mas se nós formos pega aquele livro, pega aquele filme Jesus Cristo, o filme de Jesus, gravado há 30, 40 anos atrás, que sempre passa na Record, ali você vai ver uma meretriz como era. Não é como hoje você vê pra rua aí, né? Não é. É totalmente diferente, né? Mas
provavelmente João viu algo dessa forma. Aqui está ilustrativo para que você entenda, tá bom? Primeiro, simboliza a igreja apostada, que se afasta dos princípios fundamentais da sua fé e doutrina original. Então você acha que esta, meretriz, essa igreja, ela vai pregar a verdade? Não, de jeito nenhum. Ela vai pregar a mentira e ela vai pregar o quê? Ela vai pregar ao contrário do que Jesus pregou. Essa é a grande realidade. Tá? E ecumênica, guarde esta palavra, por favor. O que é ecumênico? A união das religiões. Tá bom? Isso é ecumênico. Tá? Guarde essa palavra, por favor. Que lá no final do estudo você vai entender por que essa palavra está aqui. Tá bom? Ecumênica, então vamos lá. Ecumênica, o Padre Francisco fez uma reunião ecumênica no Vaticano. Quem que ele chamou lá? Ele chamou o Islã, tá? O islamismo. Ele chamou um representante dos evangelhos. Ele chamou um representante das religiões África. Ele chamou um satanista, né? Ele chamou várias religiões e ele fez um culto ecumênico. Amém? Então entenda, para alguém liderar, ele precisa ser apoiado por todos, tá? Então essa palavra ecumênica aqui, guarda ela, tá bom? Com carinho aí, escreve, porque você vai entender mais tarde, em nome de Jesus, vai ter que usar ela, tá bom? Abertas às pessoas de todas as religiões e dominações, aliada, tá? Aliada dos reis da terra, tá bom? Segundo, é chamada de Babilônia, tá? A grande meretriz que João viu, Jesus falou para ele, essa é a grande Babilônia, tá? E aí, para os irmãos entenderem o que é Babilônia, os irmãos estudam um pouco sobre a Babilônia, que levou o povo de Israel cativo, a Babilônia de Nabucodonosor, amém? Estuda um pouco sobre essa Babilônia, né? Faz um estudinho paralelo lá, rapidinho, na sua casa, dá um Google, sei lá, dá um jeito de entender, que você vai ver como era a Babilônia na época do povo de Israel sendo escravizada e por que Deus, o próprio Senhor Jesus, cita a meretriz como a Babilônia, tá bom? Só para que os irmãos, tenham base nisso aqui, a Babilônia era um povo pagão que adorava vários deuses e tinha um rei que adorava a si próprio. Então construiu uma estátua dele de sei quantos metros de altura, pediu para todo mundo se curvar, adorar. Então esse era Nabucodonosor, Então o Império Persa, Babilônia, foram tudo povos, que adoravam outros deuses, tá bom? É chamado de Babilônia, expressão profética de idolatria, confusão, perversão espiritual. Todas essas pragas aconteciam na Babilônia. Amém? Terceiro, está embriagada com o sangue dos santos. Isso Deus, também Jesus mostra para João, que ela tem uma taça na mão, e ela está embriagada com o sangue do... O que isso significa? Que muito cristão vai morrer nessa perseguição. Só que é o seguinte, irmão, a morte para nós não é o final, é o começo. Amém? Porque quem morre em Cristo vai para a glória. Amém, Jesus? Então a festa no céu, Nós chega no lugar onde nós fomos preparados, tá bom? Está embriagada com o sangue dos santos, denunciando a sua responsabilidade direta na perseguição aos verdadeiros servos de Deus. Amém? Então os irmãos estão começando a definir papéis, tá? Estão começando a definir, aleluia, os papéis de cada pessoa dentro do Apocalipse 17, tá? Que vai dar base a esse nosso estudo, tá bom? Vamos lá.
a besta escarlate. Nós falamos da meretriz, amém? Nós falamos da meretriz, a grande Babilônia. Agora nós vamos falar desse segundo personagem que aparece na visão de João, tá bom? Em Apocalipse, que é a besta escarlate, tá bom? Tá ali um semelhante ali, mas é mais ou menos isso, tá bom? Primeiro, representa o sistema político mundial anticristão, liderado pelo próprio anticristo. Então, essa besta não está ali à toa, tá bom? Então ela já começa a se identificar, tá? Ela vai ser esse sistema político mundial anticristão liderado pelo anticristo. Segundo, aparece com 7 cabeças e 10 chifres, demonstrando sua herança imperial e sua aliança com 10 reis mundiais. Então esses chifres não estão lá à toa, e essa besta não tem 7 cabeças à toa. Isso significa, tá bom? Primeiro, demonstra sua herança imperial. Essas 7 cabeças vai mostrar qual é a herança que ela herda. Babilônia, tá? Povos pagãos do passado que se levantaram contra o povo de Israel. Ela vai trazer características, tá? E, nem entanto, o que vai ser usado pelo anticristo no final dos tempos são características que Roma usou, que Babilônia usou, que impérios como o Egito usou contra o povo de Deus, tá? O diabo não cria nada. Ou ele faz tudo igual pelo resto da vida, mas ele não tem como fazer nada diferente. Então ele vai usar o mesmo termo, as mesmas coisas, as mesmas ferramentas, tá bom? Fica isso bem claro para os irmãos, tá? Terceiro, está repleta de nomes de blasfêmia, indicando sua oposição frontal a Deus, tá? Então esses nomes de blasfêmia que se encontram na besta significa um regime totalmente ao contrário do de Deus, tá bom? É a mesma besta de Apocalipse 13 que sobe do mar e engana as nações, tá bom? Então essa besta já tem uma aparição lá em Apocalipse 13 e agora ela é, vamos dizer assim, revelada no capítulo 17, tá bom? Para trazer mais essa cooperação para os irmãos entenderem aí. Até aqui tudo bem? Amém? Tudo certo? Então vamos continuar, vamos lá. Em nome de Jesus. As 7 cabeças e os 7 reis. Vamos, identificar isso daqui, tá bom? A profecia fornece uma leitura dupla, geopolítica e espiritual. Alinha sua mente nisso. Política e religião. Política e coisas espirituais. Amém? Não vai sair disso, porque para que os irmãos entendam, o mundo é regido desta forma: religião, política, tá bom? O mundo é regido dessa forma. Dimensões políticas e histórica. As 7 cabeças representam os 7 impérios mundiais, sucessivos, influenciados por um sistema religioso corrompido. Primeiro, a Síria. Quem se lembra no Velho Testamento que a Síria foi uma pedra, foi uma pedra no caminho de Israel? Lembra de Sanaqueribe? Lembra como ele tentou destruir Israel de tudo quanto é jeito? Mas Deus deu vitória, a Ezequias, que era o rei de Israel na época de Sanaqueribe. Egito. Todo mundo aqui sabe da história do Egito. Como que Deus libertou o seu povo do Egito através da mão forte de Moisés, Babilônia, olha a grande Babilônia aparecendo aqui agora, aonde o povo ficou exilado 70 anos, Amém? Roma, império vigente no tempo de João, tá? Roma era o império vigente no tempo de João, nem tanto João estava lá exilado. O que é exilado? Nunca mais ia voltar, ele morreu lá.
Era uma prisão perpétua na ilha de Patmos, tá? Onde Deus trouxe a ele a revelação do Apocalipse, tá bom? Quinto, confederação das nações finais, ainda futura. Vocês estão entendendo aqui o que significa as 7 cabeças? Tá? Então entenda, por favor. Em alguns outros estudos você vai achar que em Nações Unidas, tá? Porque se você for entender nesse exato momento agora, nesse exato momento hoje é que dia? 27 de maio de 2025. Agora, os Estados Unidos não faz parte das Nações Unidas. Trump se retirou. Das Nações Unidas. Amém? Então você veja que a maior potência do mundo já não faz parte. Então essa geopolítica está acontecendo, tá? Hoje, a maioria dos países que estão hoje nas Nações Unidas são países comunistas, tá? Então já começa a ter uma informação muito forte para vocês aí, tá bom? Então, isso significa os 7 impérios, as 7 cabeças, tá bom? Para que você entenda direitinho e monte aí o seu esqueminha de estudo aí com você, tá bom? Vamos lá. A besta é descrita como o 8º rei, que pertence aos 7, ou seja, ele é a síntese escatológica de todos os reinos anteriores, manifestado o espírito de rebelião e apostasia que operou a cada um deles. Então agora, muito equilíbrio agora para entender isso daqui, preste atenção. Esse 8º rei, que muitos apontaram para o Papa, tá? Agora nós começamos a definir esse 8º rei. Quem é esse 8º rei? Esse 8º rei é aquele que tem as características Síria, Babilônia, Egito, amém? Dessas nações que se levantaram contra o povo de Deus. É tudo misturado num só. Então, do que nós estamos falando aqui? Né? E até a própria Roma, que era o reinado no momento que João teve a revelação. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando, aleluia, de uma junção de poder, de uma junção de pensamento, né? Então, é o sistema. Tá? Então, tudo isso nós vamos conseguir entender que é o sistema que engloba esse mundo. Amém? Quando Jesus disse, esse mundo jaz no maligno. Por que Jesus abriu a boca e soltou essa frase? Porque não é um mundo que Deus criou. Deus criou as montanhas, o mar, que é a coisa mais linda, é ou não é? As montanhas são coisa mais linda, criou nuvem, criou céu, criou os animais da terra. Não é o que Deus criou, mas é o sistema. Quando Jesus disse que o mundo jaz no maligno, ele está falando do sistema deste mundo, tá? E é esse sistema que o 8º rei vai ter. É o sistema que já vem lá da Babilônia, da Síria, da antiga Roma, amém? Ele vai unir tudo isso do Egito, é o sistema. Porque o mesmo sistema da Síria foi no Egito, foi na Babilônia, foi na antiga Roma e está chegando até nós nos dias de hoje também. O mesmo sistema, querendo dominar, querendo destruir, né, aqueles que servem a Deus e o próprio Deus. Mas não vão conseguir, né? Nós sabemos disso. Amém, Jesus? Mais um slide para a gente terminar aqui, vamos lá. Dimensão espiritual e religiosa. A profecia aponta claramente para um local geográfico, tá? Então, foi dado a João também aonde seria, ou aonde estaria, né? Esse anticristo, essa meretriz, tá bom? Foi dado, foi apontado lá em Apocalipse. Vamos ler aqui, Apocalipse 7:9.
As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Apocalipse 17, 9. Desde os tempos antigos, Roma é conhecida como a cidade dos 7 montes. Amém? E ali, ó, Aventino, o nome dos montes, né? Aventino, Palatino, Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino e Célio. Amém? Então ali está os 7 montes. E quem está cravado no meio desses montes? Quem está cravado? Vaticano. Tá bom? Catolicismo está cravado no meio desses 7 montes. Alguma dúvida aqui? Amém? Então tá aí o mapa geográfico para que você entenda, tá bom? E no meio disso está o Vaticano, tá? O Vaticano, que eu disse para os irmãos que ele é um país, o menor país do planeta, tá? Isso é um independente. Aí eu digo para os irmãos, nós estamos aqui, né? Vamos ter equilíbrio para entender isso aqui, por favor. Nós temos aqui o maior templo mariano do mundo. Nós temos no Brasil o maior templo mariano do mundo, chamado Basílica de Aparecida. Amém? Por que os irmãos já viram lá, vamos dizer, eu tenho um parente que mora lá no Parque São Francisco, eu tenho um parente que mora lá no Pedregulho, eu tenho um parente que mora em outro bairro qualquer de Guará. Você já viu lá no seu bairro que a igreja católica lá, ela tem muro cercando ela? Tem muro cercando ela? Não tem. Você vai lá na igreja do Pedregulho lá, não tem muro cercando. Você vai na igreja do centro da cidade de Guará, né, chamado Santo Antônio, ela tem muro em volta dela? Não. Por que a basílica tem muro? Por que a basílica foi cercada? Porque dentro dos muros da basílica não entra a Constituição brasileira. Ali é Vaticana, é Estado dependente. Por que tem uma rodovia, aquela avenida que dá volta ali, não é rua, não é avenida, é rodovia federal. No entanto, tem até radares ali. É federal, não é estadual, muito menos municipal. Tá? Por quê? Porque ali opera a lei do Estado de Vaticano. Tá bom? Só para que os irmãos entendam. Então, não adianta você querer exercer o direito de brasileiro dentro da Basílica. Você não vai ter. Você não vai conseguir. Porque lá é o Estado de Vaticano. E a gente fica mais impressionado que o nosso país aceita isso, né? Não deveria aceitar isso. Isso não pode acontecer. Para um país, né, soberano, isso nunca poderia acontecer. Mas infelizmente nós sabemos como é o Brasil, o sistema desse país, né? Então, nós estamos vivendo isso daí. Amém? Pois bem, são 9 horas, nós vamos parar por aqui. Quem entendeu até aqui, diga amém. Tá bem claro? Agora eu peço para os irmãos ser sinceros. Eu estou conseguindo explicar? Os irmãos estão entendendo a minha explicação? Porque senão a gente estuda mais um pouco e tenta mudar, entendeu? O jeito de se expressar aqui, a didática, né? Didática é muito importante, porque daí a gente consegue ensinar, tá bom? Então nós vamos parar por aqui, tá? Porque eu não posso correr muito, porque é muita informação, para que você não se perda, tá bom? No meio do caminho, com tantas informações que você vai ter sobre esse estudo, tá bom? Mas eu garanto para você que no final do estudo, você vai ter, aleluia, algo formado na sua mente, uma conclusão no seu coração, que vai despertar você para a realidade de hoje. E aí, meu irmão, com certeza você vai ficar mais crente, vai ficar mais evangélico, vai ficar mais homem de Deus, mulher de Deus, enfim, vai dar um choque de realidade em você, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé para nós orarmos, em nome de Jesus? Aí, ó, ensino de escatologia.
Não era muito menos.